Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então. Muito bem, maravilha. Bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola da Fé, né? O 20º encontro. Hoje falaremos, então, sobre os sacramentos de serviço, né? Os sacramentos de serviço, de como nós nos colocamos realmente a serviço do reino de Deus, a serviço do projeto de Deus com as nossas próprias vidas, né? Então vamos iniciar este encontro dessa Escola da Fé, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Então, neste encontro da Escola da Fé, né, vamos falar um pouco mais sobre estes sacramentos, né? Fizemos a nossa oração inicial. Bom, só lembrando, né, estamos na segunda parte do catecismo, né, a primeira parte lá dos primeiros encontros, né, nós falávamos sobre o creio, a profissão de fé. Agora a segunda parte é sobre a celebração do mistério cristão, né, justamente os sacramentos, né, isso que nós temos mais visível, né, a dimensão mais visível, né, dessa graça de Deus que é invisível. Então nós percebemos esta ação de Deus por meio dos sacramentos, por meio desta vida da igreja na vida da comunidade, né? E agora também estávamos vendo o capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal, né? Então, como é que é celebrado justamente este mistério pascal? Na primeira parte, né, no primeiro capítulo, né, nós vimos que o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição, se fazem presentes na vida da igreja, de maneira especial na liturgia, né, nas celebrações, enquanto comunidade unida e celebrativa, né, celebrando justamente esse mistério pascal, né, na liturgia. E nós falávamos isso porque justamente é na liturgia, né, não só como missa, mas enquanto todo o corpo de Cristo que celebra, na liturgia que nós temos realmente esta vivência, né, sacramental daquilo que nós professamos na fé, né? Então é na vida litúrgica, na vida da igreja, que nós colocamos em prática, que nós celebramos e vivenciamos tudo aquilo que nós celebramos na fé, tudo aquilo que nós professamos, melhor dizendo, na fé, né? E agora, neste capítulo, né, nós vimos que os sacramentos, né, que são sinais visíveis da graça de Deus que é invisível, né? Nós vimos que esses sacramentos são divididos em três, né? São 7 sacramentos, mas são divididos em três: os sacramentos da iniciação, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço, que nós vamos falar sobre eles hoje. Os sacramentos de cura nós ainda não falamos, vamos falar na semana que vem. Acabei invertendo a ordem, né, mas justamente para aproveitar esse mês de agosto, né, mês vocacional, para nós falarmos das vocações nestes sacramentos de serviço, né? Então hoje vamos falar do serviço e na semana que vem, se conseguirmos terminar hoje, falaremos sobre os sacramentos de cura, tá bom? Só retomando bem breve, né? O último encontro, né, nós falávamos sobre o batismo, de que o batismo nos coloca, né, dentro desta vida cristã, né, o sacramento que abre as portas, digamos assim, para a vida cristã, para a nossa vida de igreja, vida de comunidade. É por isso que é tão importante nós recebermos este batismo e, se
né, e lembrarmos, né, de maneira especial, né, o dia que fomos batizados, né, lembrarmos o dia que nós recebemos o batismo, que nós iniciamos a nossa vida realmente em Cristo na comunidade. Então, nós falamos sobre o batismo no último encontro, falamos também sobre a confirmação, né, ou outra palavra, né, a crisma, o sacramento da idade adulta, né, que nós recebemos hoje em dia, né, com 13, 14 anos mais ou menos, mas que nunca é tarde para recebermos também a crisma, né, pessoal? Comentava nas celebrações desse final de semana, falando um pouquinho sobre, né, a vida de igreja, que a confirmação, a crisma, ela pode ser recebida até o fim da vida se você não a recebeu ainda, né? Comentava que o meu tio, né, com 70 anos, que ele foi receber a crisma, a confirmação, né, e muito bom, graças a Deus, que teve essa percepção, que foi atrás deste sacramento que nos confirma, que nos dá este caráter, nos dá este selo como autênticos cristãos, né, membros do corpo de Cristo, repletos do Espírito Santo, para testemunharmos com a nossa vida esse chamado que cada um recebe de amor de Deus. Então, testemunhamos este amor que recebemos de Deus. Esse é o sacramento da idade adulta, da maturidade, como nós falávamos no último encontro sobre a crisma. E também terminamos falando sobre a Eucaristia, né? Este bonito sacramento, este memorial da nossa paixão, este sacrifício, né, que Jesus fez por cada um de nós na cruz, mas que também se faz presente na Eucaristia, no seu corpo, no seu sangue, que nós comungamos do cálice e da hóstia, né, que são o corpo e o sangue de Cristo. Nós buscamos trazer presente na nossa vida, atualizar aquilo que Ele mesmo fez por cada um de nós, que foi se entregar na cruz, que foi doar a sua vida no corpo e sangue por nós derramado. Então, como é bonito lembrarmos deste sacramento que nós temos da Eucaristia, a presença real de Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas assim realmente não lembravam e talvez não tinham tanta fé, né, no sacramento da Eucaristia, e tantos são os milagres, os sinais que este sacramento, né, nós temos, né, milagres eucarísticos, né, o mais conhecido, o milagre de Lanciano, né, então cada um que tiver a curiosidade também pode pesquisar também como tarefa de casa, né, esses milagres bonitos, né, milagres eucarísticos, assim chamados, porque como nós vimos, a matéria em si não muda, né? Nós temos o pão e o vinho, ainda nós vemos pão e nós vemos vinho, né? Sentimos o gosto de pão e de vinho, mas são o próprio corpo e sangue de Cristo. Mas nesses milagres eucarísticos, a Eucaristia se transformou realmente ali no corpo, né? Tiveram vários exames, testes, né? Tudo para provar realmente que era de uma pessoa aquela carne, né? Então, o corpo de Cristo que se faz presente em cada um de nós no sacramento da Eucaristia. Esse é um breve resumo, então, dos últimos encontros que nós tivemos na semana passada e na outra, falando sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, depois que nós somos iniciados na vida cristã, né, como batizados, como membros de Cristo, como membros deste corpo de Cristo, batizados, recebendo a Eucaristia, crismados, né, confirmados nesta fé, nós somos agora então chamados por Deus a vivermos os sacramentos ao serviço da comunhão. Então, são chamados sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Então, esses dois sacramentos são chamados sacramentos de serviço. A ordem e o matrimônio
são ordenados para a salvação de outrem, ou seja, de outro, de outros. Se contribuem também para a salvação pessoal, é através do serviço aos outros que o fazem. Conferem uma missão particular na igreja e servem à edificação do povo de Deus. Então, para iniciarmos este encontro de hoje, onde falaremos sobre os sacramentos do serviço, que é a ordem e o matrimônio, esse primeiro slide, digamos assim, é um bom resumo, né? Porque o sacramento da ordem do matrimônio, então, são ordenados para a salvação dos outros. Poxa vida, então eu vou me casar, eu vou ser padre, né? Eu vou estar na minha vida do dia a dia para salvar a vida dos outros? Sim, para salvar a vida dos outros, né? Esse é o exemplo, o testemunho de amor que Cristo mesmo nos deu, né? E que ele pede para que cada um de nós também, na medida do possível da nossa vida, apesar das nossas dificuldades, limitações, para que abracemos em nós também aquele sacrifício que ele fez na cruz. Ele não morreu em salvação dele mesmo, porque, como nós sabemos, ele não tinha pecado, né? Ele não precisava se salvar, né? Morrer na cruz para se salvar. Não, ele morreu na cruz para nos salvar, para salvar os outros. E assim também esses sacramentos do serviço, eles estão diante de nós na nossa vida para salvarmos os outros. E, lógico, se eles contribuem para a nossa salvação também, né, se eles contribuem para a nossa salvação, é porque nós estamos buscando este serviço aos outros. E agora a gente vai ver, então, de maneira um pouco mais específica, como é que eu vou salvar os outros no matrimônio? Né? Como é que eu vou salvar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha família neste sacramento? Como é que eu vou salvar os outros, né, sendo padre, sendo um bispo, um diácono permanente da Santa Igreja? E aí que a gente vai ver, então, estes dois sacramentos no dia de hoje. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Vamos iniciar agora com o sacramento da ordem. É a ordem, né? Aí está uma foto de uma ordenação, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O sacramento da ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. E aqui é muito importante, né, nós lembrarmos, né? Nós já falávamos um pouco disso quando o Padre Marcos, se não estou enganado, falou na parte do creio, né? Creio à Santa Igreja Católica. Ele falou bastante sobre isso, mas agora a gente vai reafirmar isso que ele já tinha dito. Nós somos membros do corpo de Cristo. Muito bem. Formamos uma igreja. E nesta igreja nós temos alguns ministros, né, específicos para alguns determinados ofícios da igreja. E esses são os ministros ordenados para determinados ofícios, para determinadas funções. E estes ministros, né, que nós temos hoje na nossa Igreja Católica Apostólica, são os verdadeiros e autênticos ministros vindos desde lá do tempo de Cristo, desde o tempo dos apóstolos. Então nós perguntamos, poderíamos ser bem rígidos agora, né, e talvez até um pouco uma falta de respeito, digamos assim, mas é a verdade, né? Vamos perguntar a um pastor, né? Pastor, de qual descendente dos apóstolos você vem? De nenhum. Não vem. Né? Por causa que não tem sucessão apostólica. Não tem sucessão apostólica.
Não, mas eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado nas águas, eu leio a Bíblia, eu isso, eu aquilo. Não. Se você não está em comunhão com a Igreja Católica, com a Igreja de Cristo, com a Igreja que Cristo disse, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a partir dali, a comunidade se reunia ao redor de Pedro, ao redor dos apóstolos. E os apóstolos escolhiam outros, e esses outros escolhiam outros, até chegar, né, a nós hoje, na pessoa do Papa Francisco, na pessoa do Dom Vital, na pessoa do Padre Marcos. Então, nesta hierarquia, nós garantimos a descendência apostólica. Nós garantimos esse ministério apostólico. Ou seja, a nossa igreja, sim, tem raízes apostólicas. Ela vem dos apóstolos. Ela continua a mesma. Né? Está bem mudada, com certeza. Algumas coisas para melhor, outras coisas para pior, infelizmente. Mas estamos caminhando, né, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Cristo veio trazer para nós, ou seja, que revelou a cada um de nós, mas também continuamos o mandato de Cristo. Nesse sentido autêntico de continuar o ministério apostólico. Então, isso que é importante nós termos bem frisado, né, em qual igreja que nós fazemos parte. Né, que igreja que a gente faz parte? Fazemos parte da Igreja de Cristo, da Igreja Católica. Como é importante defendermos, não defender a igreja para falar, não, só a minha é importante, só a minha é que eu posso respeitar, se vocês estão em outros, vocês estão tudo errado. Não, é no sentido de defendê-la, né, contra alguns ataques externos que podem vir a atacá-la, e defendê-la no sentido de dar bom testemunho, né, de dar bom testemunho daquilo que nós dizemos ser. Né? Porque se eu sou flamenguista, e vez ou outra eu gosto de comemorar o gol do Botafogo, gosto de comemorar o gol do Vasco, fica um negócio meio esquisito, né? Lógico, eu não quero que aconteça um desastre com o time do Vasco, que aconteça um desastre com o time do Botafogo. Não, mas eu quero participar da minha igreja, né? Defender, né, aquilo que eu recebi dos meus pais ou daquilo que eu percebi na minha vida como deixado pelo próprio Cristo. Então, que nós possamos defender a nossa igreja nesse sentido e testemunhar com a nossa vida a nossa fé, porque ela é sim a autêntica Igreja de Cristo, na Igreja Católica, que se faz presente aqui em Eldorado do Carajás. Bom, voltando a esse sacramento da ordem. Então, lembrando, sacramento da ordem, né? Por que se chama sacramento da ordem? O próprio nome diz, né? Ordem indica um corpo eclesial de que se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, ou seja, uma especial ordenação, a qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um sagrado poder, em nome e com a autoridade de Cristo, a serviço do povo de Deus. Então, sacramento da ordem tem este nome justamente por essa palavrinha ordem, que indica um corpo eclesial de que se passa a fazer parte. Né? Em latim, né, a palavrinha ordem significa justamente isso, né? Boa disposição das coisas. Né? As coisas estão aqui organizadas, ordenadas, né? Bem tranquilo assim essa palavra, mas sim, a ordem vem disso, mas também vem no sentido da antiguidade romana, que designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordenados, né, designa a integração numa organização, ou seja, né, eu sou ordenado a uma organização antigamente, como nós ouvimos aqui, no âmbito civil, né, dos soldados, dos governantes, mas já no tempo dos apóstolos, esta palavra foi utilizada para indicar um corpo eclesial, de que se passa a fazer parte mediante uma especial consagração. Ou seja, então, uma pessoa que é tirada do meio do povo ali para ser ordenada
numa ordenação, numa consagração, para exercer um sagrado poder em nome da autoridade de Cristo em favor do povo de Deus. Ou seja, uma pessoa que é tirada do povo de Deus, recebe esta graça de Deus, de Cristo, faz parte desses ministros e volta em favor do povo de Deus, né? Então ela é tirada, mas é devolvida do povo de Deus. Então, justamente para estar a serviço em nome de Cristo, em nome do reino de Deus. Muito bem. Então, na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, nós temos a figura dos padres, né? Propriamente dito, padre não, né? Não tinha exatamente como a gente entende hoje, mas já existia sim o termo sacerdotes, né? Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam, né, as ofertas a Deus, que podiam entrar no templo, que podiam entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que podiam fazer sacrifícios a Deus. Então o povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Está lá em Êxodo. Mas dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos, a tribo de Levi, segregada para o serviço litúrgico. O próprio Deus é a sua parte na herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Nela, os sacerdotes são constituídos em favor dos homens nas coisas respeitantes a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, esses sacerdotes, como nós já ouvimos várias vezes, né, na liturgia, no Antigo Testamento, ofereciam cultos agradáveis a Deus pelos pecados, pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros. Né? Ofereciam ali bodes, incensos, animais, né, pombas, ofereciam, né, em holocausto a Deus, né, em favor de seus pecados, né, em remissão de seus pecados, para alcançar essa misericórdia que vem de Deus. E essa era a concepção no Antigo Testamento para a palavra sacerdote, né? Isso que nós mais temos próximo, né, do sacramento da ordem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aí já é bem mais fácil, né, dizer com a pessoa do próprio Cristo. Tal é o sumo sacerdote. Uma passagem bem bonita do livro de Hebreus. Tal é o sumo sacerdote que necessitávamos, santo, irreprovável e sem mancha, separado dos pecadores, exaltado acima do céu. Ele não necessita, como os outros sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele é, por assim dizer, o autêntico sacrifício de Deus. Então, o povo necessitava sempre de oferecer sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados. E, como nós sabemos, o povo voltava a pecar, né? Então, pecava, daí ia lá, oferecia, né, em holocausto um animal. Beleza, muito bom. Daí voltava a pecar e tinha que de novo oferecer sacrifício. Sempre esta dinâmica, né, de oferecer sacrifício, sacrifício. Não. Então, Cristo, ou melhor, Deus enviou seu próprio Filho para se fazer sacrifício por cada um de nós. Então, ele se fez sacrifício. Não um animal qualquer, mas o próprio Filho de Deus. E ele se fez sacrifício pelos pecados de todos nós. Mesmo que ele não tivesse pecado, ele se fez pecado por nós para nos resgatar das trevas. E depois desse sacrifício perfeito e único,
não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque ele o fez uma vez por todas. Ele o fez uma vez por todas. Então, por isso, nós dizemos, nós fomos salvos pela cruz de Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição. Muito bem. Tá, mas será que só foram salvos, então, aqueles que nasceram antes de Jesus? E nós aqui? Já se passou 2000 anos. Jesus tinha que voltar, morrer na cruz de novo, né, para que a gente seja salvo. Não, não é assim que funciona, né? Ele fez uma vez por todas. Por aqueles que já tinham morrido, por aqueles que estavam vivos naquele ano e por aqueles que viriam, que somos cada um de nós até hoje, né? Então, ele se fez sacerdote, altar e cordeiro para nos salvar. Se fez sacerdote porque ele ofereceu o sacrifício. Se fez cordeiro porque ele mesmo era o sacrifício. E se fez altar por causa que o sacrifício onde foi ofertado foi a sua própria cruz, o seu próprio corpo. Então, é esta dimensão do sacerdócio. No Antigo Testamento, nós temos essa ideia do sacerdócio da tribo de Levi, e no Novo Testamento, o próprio Cristo é sacerdote. O próprio Cristo se faz sacerdote e escolhe depois outros para continuarem a sua missão. Como ele mesmo disse na Santa Ceia: fazei isto em memória de mim. Então ele disse aos apóstolos, tomai todos e comei, isso é meu corpo, mas façam isso em minha memória. Então ele escolheu os apóstolos, escolheu outros discípulos, e esses escolheram outros, e assim mantiveram vivo o sacerdócio ministerial de Cristo. Porque nós temos dois sacerdócios, o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. Quem que é sacerdote aqui na paróquia? Verdade. Você foi batizada? Sim? Aí, ó. Então a criança que está aqui, ela sabe que é sacerdote. Não, mas o sacerdote é só o Padre Marcos. Não. Todos nós somos sacerdotes enquanto sacerdócio comum que nós recebemos do batismo. Então, enquanto membros do corpo de Cristo, todos nós somos sacerdotes, porque nós participamos desta entrega. Nós não fazemos parte do corpo de Cristo? Sim, enquanto igreja. E o corpo de Cristo não foi ofertado, sacrificado, por cada um de nós? Sim. Então nós fazemos parte deste corpo de Cristo, fazemos parte deste sacerdócio comum, como oferta também. Por isso que nós, no ofertório da missa, das celebrações, nós ofertamos também a Deus a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Ofertamos também de uma maneira concreta, o dinheiro, uma oferta que seja no sentido de cesta básica para as pessoas necessitadas, mas ofertamos principalmente a nossa vida. Então nós também somos sacerdotes nesse sentido comum. Mas também existe o sacerdócio ministerial, que recebe como um ministério esta ordem, como sacerdote de Cristo. Então ele age não só como corpo de Cristo, mas também como cabeça. Porque nós falamos que o corpo de Cristo é quem? A igreja. Mas daí o padre, na Santa Missa, ele age também como corpo de Cristo, mas também como cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Então ele age in persona Christi. Uma frase em latim que significa que o padre age na pessoa de Cristo. Então, quem está lá na hora da consagração não é o Padre Marcos, mas é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E isso se deve graças ao sacerdócio ministerial, porque foi passado de bispo para bispo, de bispo para outros seguidores, de outros seguidores até chegar no nosso Padre Marcos, e se Deus quiser até mim um dia, que também almejamos esse sacerdócio ministerial. E é por isso que nós temos então esse sacramento da ordem.
Mas agora vamos ver alguns elementos mais específicos desse sacramento, né? Os ministros ordenados exercem o seu serviço junto do povo de Deus, pelo ensino, pelo culto, pelo governo pastoral. São chamados os três munus. Munus, uma palavra em latim, para significar trabalhos, né? Ações, ofícios. Então, o padre, como ministro ordenado, ele exerce esta missão pelo munus docente, munus santificante e munus regente. O que é isso, meu Deus do céu? É o munus de ensinar, de sacrificar e de reger, né? O ensino, onde é que está o ensino ali no padre? Na palavra. Ou melhor, na palavra. Na palavra. Na palavra de Deus ele ensina. Onde que está o culto? Está no sacrifício. E onde que está o governo pastoral? Está na ação pastoral da própria igreja. Mas onde é que a gente pode ver isso de maneira mais fácil? Só você imaginar aqui a igreja matriz ou outra igreja que você conhece. Temos o altar, né? Aquela mesa, que é o altar, onde o padre reza a missa. Ali é feito o sacrifício, né? O corpo e sangue de Cristo se tornam presentes ali em cima daquela mesa. Então ali o padre exerce sua missão de santificar. No ambão da palavra, que tem a Bíblia, tem o lecionário. Ali naquela palavra, no ambão, o padre exerce a missão de ensinar. E na cadeira onde o padre senta, ele exerce a missão de regir, de pastorear. Porque ele não está ali sentado como se fosse num trono, mandando nos outros. Mas é uma cadeira no sentido de ser pastor daquela comunidade. Como cabeça daquela comunidade, né? Então, isso é bem bonito na nossa igreja. E no sacramento da ordem temos 3 graus. Temos 3 graus. A miopia, o astigmatismo. Não, brincadeira, gente. Não é esse tipo de grau, não. Não é o grau do óculos, né? Que vai ter um plantão até, inclusive, né? De óculos, né? Por aí, né? Em Eldorado, né? Sempre bom enxergar bem. Eu também nem de óculos não enxergo direito, mas é o que temos para hoje, né? Temos 3 graus, então, no sacramento da ordem. O diácono, o presbítero e o bispo, né? Ou, em outras palavras difíceis, o diaconado, o presbiterado e o episcopado. Ou, em outras palavras, o diácono, o padre e o bispo. Tá bom? Desse jeito. Bom, mais fácil, né? Vamos começar pelos bispos. Para desempenhar a sua sublime missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo, que sobre eles desceu. E pela imposição das mãos, eles próprios transmitiram aos seus colaboradores este dom espiritual que foi transmitido até aos nossos dias, através da consagração episcopal. Então, os bispos são os descendentes dos apóstolos, né? Eles vêm dos apóstolos. Cristo escolheu os 12 ali para ter uma missão especial. E para isso eles receberam o Espírito Santo de uma maneira especial. E esses escolheram outros para desempenharem esta missão. E assim nós temos até chegar no dom vital aqui na nossa diocese de Marabá. Se nós formos ir voltando, né, igual eu falei no último encontro. Dom vital, quem que te ordenou? Foi o bispo tal. Quem que ordenou o bispo tal? Foi outro bispo. Quem que ordenou outro bispo? Se a gente for voltando, vai voltar em um apóstolo. E nós temos isso bem presente no Papa Francisco. O Papa Francisco está bem marcado. Antes do Papa Francisco, quem que era? Era o Papa Bento. Antes do Bento, quem que era? Era João Paulo II. Antes de João Paulo II, quem que era?
e vai voltando até chegar em São Pedro. Então, é essa a descendência apostólica que nós temos na igreja. Então, neste grau da ordem, nós temos os bispos, né? Que são ali os primeiros, né? Que vieram descendentes dos apóstolos. Daí, para ajudar na missão dos bispos, porque os apóstolos mesmos viam, opa, gente, a gente não está dando conta aqui, precisamos de mais ajuda, precisamos de mais gente nessa messe, né? Trabalhando. Aí vem os padres, né? Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por meio dos seus apóstolos, tornou os bispos, que são sucessores deles, participantes da sua consagração e missão. E estes, por sua vez, transmitem legitimamente o munus do seu ministério em grau diverso e a diversos sujeitos na igreja. O seu cargo ministerial foi transmitido em grau subordinado aos presbíteros, para que, constituídos na ordem do presbiterado, fossem cooperadores da ordem episcopal, para o desempenho perfeito da missão apostólica confiada por Cristo. Então, os bispos confiaram aos outros ministros, que são os padres, os presbíteros, os sacerdotes, né, esta missão de cooperar com a Igreja de Cristo. Então, todo padre, para ser padre, ele precisa ser ordenado por um bispo. E um bispo, para ser ordenado, precisa de pelo menos 3 bispos na ordenação, se eu não estou enganado. É o bispo que vai estar ali presidindo e mais outros bispos de testemunho. Então não é brincadeira a coisa não. E é bem bonita, né, a ordenação de bispo também. E na ordenação de padre, então precisa estar ali o bispo, né, para ordenar o padre, né, para que esta missão seja transmitida, seja legitimamente, né, passada de geração em geração, através do ministério, através desse serviço, deste sacramento, como nós estamos falando, né? E, né, sua missão, né? O sacerdote, oferecer os santos sacrifícios, né, a Deus. Por fim, os diáconos. Né? No grau inferior da hierarquia estão os diáconos. Ah, coitados dos diáconos, quer dizer que eles não são importantes? Não. Muito pelo contrário, são muito importantes na missão da igreja, porque eles foram escolhidos para cooperar na missão do bispo. O padre também, né? Mas o bispo fala, olha, padre, eu quero que você cuide como pastor daquela comunidade lá que está em Eldorado do Carajás. Então está lá o padre cuidando aqui da nossa comunidade. Daí vamos dizer que o padre Marcos precisa de uma ajuda. Olha, agora eu preciso de alguém que me ajude a cuidar de outras dimensões da igreja. Opa, então é eleito um diácono. Né? Como, não é que é eleito, você vem aqui, venha ser diácono você. Não, é uma vocação, é um chamado, né? Tem todo um preparo, todo um estudo. A igreja precisa ver se é um candidato bom, precisa dizer o sim. Né? Então, é feito todo um serviço para este sacramento do diaconato, que é o sacramento do serviço. É o sacramento de, digamos assim, dobrar a camisa e trabalhar. Né? Ah, quer dizer que o padre e o bispo não trabalham? Não, mas o padre e o bispo, antes de serem padres e bispos, foram o quê? Diáconos. E uma vez diácono, para sempre diácono também. Tanto que na liturgia, como nós temos, o coroinha veste uma túnica, né? A gente sabe, né? Tanto que na liturgia, não sei se é até hoje, mas antigamente também era assim, o bispo utilizava a túnica, utilizava a dalmática, que é a roupa do diácono, e utilizava a casula, que é a roupa do padre. Então ele, além de usar a casula, ele mantinha o uso da dalmática, ou seja, dizendo que ele é diácono, dizendo que ele exerce a função do serviço, da diaconia. Né? Bom, enfim. Quem e como? Né? Quem que pode ser ordenado? Os homens. Né? Um homem, né, pode ser ordenado. E como que ele é ordenado? Pela imposição das mãos, mais a prece de ordenação.
Ou seja, quando o bispo impõe as mãos e faz uma oração comprida aqui só, né? Mas é uma oração, né, pedindo justamente essa efusão do Espírito Santo de maneira especial pelo candidato, né? Agora, bem rapidinho, digamos assim, passando pelo sacramento do matrimônio. Bom, acho que não. Acho que vamos terminar aqui. Senão vão passar, nossa, fala tanto da coisa do padre e do matrimônio, só porque passa rápido. Não. Mas vamos terminar, né, por aqui. Daí no próxima semana a gente fala sobre o sacramento do matrimônio, de maneira um pouco mais devagar, né? Daí a gente fala sobre o sacramento do matrimônio e os sacramentos de cura, né? Porque quando nós iniciamos hoje o encontro, nós falamos, vamos falar sobre os sacramentos de serviço. Muito bem. O padre eu sei que exerce o serviço, que trabalha na comunidade e tal. Eu também sei que eu trabalho, tenho minhas atividades em casa e tal, sou trabalhador. Mas você também falou que os sacramentos do serviço são para a salvação dos outros. O padre, tudo bem, né? A gente vê ali, ele tendo uma confissão, ele exerce, né, as missões ali na missa, tudo. Parece realmente, a gente percebe que ele está fazendo e ajudando na salvação dos outros. Mas e no matrimônio, né? No casamento? Como é que um vai ajudar o outro a se salvar, né? Como que um vai se casar para que o outro se salve, né? Como é que acontece isso? Isso a gente vai ver então no próximo encontro, na semana que vem da Escola da Fé. Tá bom, gente? Amém? Então vamos agradecer a Deus por este momento, né? Por esta nossa formação no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Batista, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Pessoal que veio aqui. Obrigado a todos que estavam também online aqui acompanhando. Até a semana que vem com os outros sacramentos. Isso aí, vamos lá.